Hello everyone, how are you doing, guys? Hope you're doing fine. Muito bem, hoje nós vamos ver algumas dicas mágicas para você aprender o Simple Past. Gente, eu coloquei 6 dicas mágicas aqui, mas na verdade vai ter muito mais do que 6 dicas, tá? É que são as 6 mais importantes no final, que vai te ajudar a se lembrar daqueles verbos irregulares, que são os mais difíceis, ok? Não se esqueça de curtir aí o vídeo, para animar a teacher para ela fazer mais vídeos para vocês, certo? Vamos lá. Quando e como usar? Vamos utilizar para falar de ações finalizadas, que costuma informar quando aconteceu, e ele pode ser usado para uma ação que aconteceu há pouco ou há muito tempo atrás. Eu tenho aqui, então, duas frases. I was born in 1975. Aqui eu estou falando de uma ação finalizada, sim, eu nasci, já nasci, foi só aquele dia, né? Eu informei quando aconteceu em 1975 e ela aconteceu há muito tempo atrás. Como vocês podem perceber, né? Há mais de 40 anos. Muito bem. Aqui o verbo was é o verbo be no passado, certo? Então era be, o base form, né? No presente fica am, is e are e no passado fica was. Depois vai ter uma dica especial só do verbo be, tá, gente? Espera aí até o final. I had a sandwich for dinner. Eu jantei um sanduíche. Eu tive um sanduíche para o jantar. Posso falar comi, teacher? Sim, I ate a sandwich for dinner. Had é o passado do have. Ate é o passado do eat. Tá bem? Então, aqui também estou falando de uma ação finalizada, tá? Eu informei quando aconteceu, sim, no jantar. Quer dizer que foi há pouco tempo. E algo que aconteceu há pouco tempo atrás, tá bom? Então, essas são os momentos em que nós usamos o Simple Past. Temos aqui algumas dicas também, se você tiver em dúvida se vai usar o Simple Past ou o Past Progressive, né? Qual Past aqui você utiliza, tá? Então, você tem aqui, ó, qual é a frequência, tá? Então, é normal aparecer frequency, qual foi a frequência que isso aconteceu? Often, sometimes, always, never, rarely, tá? Olha um exemplo. I often played with my friends. Então, eu posso falar, quando eu era criança, eu sempre jogava com os meus amigos. I often played with my friends. Passado simples, estou falando de uma frequência que acontecia, tá? Posso usar também uma expressão de tempo que é a definite point in time. Eu vou definir quando aconteceu. Last week, semana passada. Se eu quiser falar mês passado, last month. Ano passado, last year. Só usar o last antes, tá? Que vira esse passado. When I was a child. Então, eu posso começar a frase when I was a child. Quando eu era criança. E fazer uma frase usando o simple past. Ou, quando eu estava na escola. When I was at school. Quando eu estava na universidade. When I was at university. Tá bem? Então, esse when I, quando eu, normalmente já indica que você vai usar passado, tá? Yesterday, ontem. 6 weeks ago, 6 semanas atrás. Eu posso falar um mês atrás? 1 month ago. Posso falar 10 anos atrás? 10 years ago. Então, aqui são expressões que estão definindo, né, um momento do tempo em que aconteceu uma ação. Mas também eu posso falar no passado sem definir totalmente, quando você tem um ponto no passado meio indefinido. Por exemplo, the other day, tipo, um dia desses, tá? Eu não quero definir exatamente que dia foi. Estou dizendo que foi um dia desses aí no passado. Ages ago, tipo, séculos atrás, décadas atrás. A long time ago, muito tempo atrás. Tá? Então, são expressões de tempo, estão indicando que é simple past, mas eu não estou definindo exatamente quando aconteceu. Tá? Então, aqui nós estamos usando past time expressions. Normalmente, quando nós usamos o simple past, aparece uma time expression, que pode ser o ano, o mês ou uma dessas expressões. Tá bem? Continuando, agora nós vamos ver forming the simple past tense for regular verbs. Gente, nós vamos ver aqui como nós vamos formar o tempo passado com os verbos regulares. Mais pra frente nós vamos ter os irregulares, tá? Aguenta aí, ainda é hoje, nesse vídeo. Já já chegam os irregulares. Os regulares são os mais fáceis. Por quê? Nós só precisamos adicionar ed
na forma base do verbo, ou apenas D, se o verbo já termina com E. Por exemplo, tem o verbo play, né? Eu jogo basquete. Então, I play basketball. Muito bem, então aqui é a forma base, no presente, né? Quero usar no passado, eu só vou acrescentar ED. I played basketball. Or volleyball, or soccer, basketball. Tá? Então, você vai apenas acrescentar ED. O verbo type, mesma coisa, só que ele já termina com E, tá vendo? Então, eu só acrescento o D. Type é digitar, tá? Listen, ouvir. No passado, listened. Push, empurrar, não é puxar, hein, gente? No passado, pushed. Love, amar. Loved. No passado, amei também terminava em E, só acrescentou o D, tá? Atenção aqui para o listen. Vocês perceberam que quando eu falei eu não pronuncio a letrinha T, tá? Essa letrinha T aqui, ó, não é pronunciada. A gente fala listen e no passado, listened, tá bem? Não pronuncia o T, ele é mudo. Existe também aqui uma dica para a pronúncia do ED. Quando o verbo vai para o passado, existem três tipos de pronúncia diferente, tá? Então, existe a pronúncia que é quando o som, né, final do verbo for voiced. O que é voiced? Ele é vocálico, você sente o som aqui na garganta. Por exemplo, arrive, fail, esse L, fail, agree, esse I. Então, esse finalzinho do verbo, nós chamamos isso de voiced, tá? Vou escrever aqui, ó. Existem as letrinhas que são voiced, os sons que são voiced. Depois eu vou fazer um vídeo só disso, tá? Que é bem importante. Então, toda vez que o verbo terminar em voiced, o som do ED vai ser D. Então, arrived, failed, agreed, tá bom? Agora, quando o som for unvoiced, o que é unvoiced? É quando o som não fica aqui na garganta. O som ele sai ou no céu da boca, ou no dente, ou no lábio, tá? É diferente o som. Ask, cross, stop. Estão vendo? Estou falando só do último som, tá, gente? Não é do A do asked, nem do C do crossed. É só a última letrinha, o último som, tá? Quando ele é unvoiced, ele vai ter som de T, o ED. Então, vai ficar asked, crossed, stopped. Tá bem? Agora, quando o verbo terminar em T ou D, por exemplo, want, decide, start. Quando ele termina com esse som, tá? O decide termina com DE, mas a gente não pronuncia esse E, né? Então, o som que ele termina é o som do D, tá bom? Quando ele terminar assim, o som que ele ganha é id. Então, é o único que a gente pronuncia a letrinha E de verdade. Esses outros aqui, o som do E foi meio que engolido, tá? Aqui você escuta o som do E, mas é porque faz parte do verbo, já é agree. Então, agreed, tá bom? Aqui, então, como vai ficar? Wanted, decided, started. Então, aqui realmente tem o som do I, tá? Que é o som do E, né? Que fica id. Tudo bem? Então, isso daqui é para você aprender como pronuncia corretamente os verbos regulares. Gente, se tiver dúvida, coloca para mim aí nos comentários que eu ajudo vocês depois, tá? Eu posso tirar dúvida depois. Vamos lá. Nós temos aqui como que nós vamos formar frases interrogativas e negativas, tá? Por quê, teacher? Porque aquelas regrinhas que a teacher falou agora há pouco do ED só valem para frases afirmativas, tá bem? Então, como que nós fazemos interrogativas, né? Questions ou negatives. Para fazer perguntas, nós usamos o did como forma de auxiliar de pergunta. No presente, vocês se lembram que nós usamos o do e o does? Pois é, o did é o passado de do e does, tá bem? E como ele é passado do do e do does, ele serve para todas as pessoas da fala, ou seja, I, you, he, she, it, we and they, todo mundo,
tá? E quando eu uso o auxiliar did, o verbo volta para a forma base. Olha um exemplo. I wanted to take a picture. I wanted to take a picture. O verbo está no passado, era o want, terminou em ed. Mas se eu estou perguntando com o verbo want no passado, a pergunta é what did you want? O que você queria? What did you want? Olha o verbo. Voltou para o base form, perdeu o ed. A resposta, I wanted to take a picture, que era uma frase afirmativa. Por isso que ele tem o ed. Aqui é interrogativa. Perde o ed, ganha did. Esse did sempre vem antes do sujeito, tá? Quando é pergunta, tá, gente? Para formas negativas, nós usamos o auxiliar did plus not, ou abreviado didn't. Teacher, tem diferença usar assim, por extenso, did not ou didn't? Nós usamos ele por extenso, não com mais, né, gente? Mas, por exemplo, I did not need a chair. Não preciso de uma cadeira, tá? I did not need. Tá vendo que eu usei por extenso, sem abreviar? Assim é uma forma mais formal, ok? Você vai encontrar esse tipo de escrita em livros, em artigos, tá? Agora, o didn't, ele é mais informal, bastante utilizado para oralidade, para conversa, tá bem? Raramente você vai ver alguém falando I did not, tá? Se você for uma pessoa muito formal. Mesma regrinha, gente. Estou usando o meu auxiliar did na forma negativa didn't. O meu verbo voltou para a forma base dele, perdeu o ed. I didn't want to take a picture. Eu não queria tirar uma foto. I didn't want. Eu não queria, tá? Poderia ser I did not want. Mesma coisa, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora sim, agora nós chegamos nos irregulares. Quem não curtiu ainda curte, já vai clicando aí no compartilhar para o amigo, manda esse link para quem você conhece que precisa aprender verbos no passado, principalmente os irregulares, tá? Que agora nós vamos ver os que todo mundo tem medo, mas que a partir de hoje você vai conseguir tirar de letra. Vamos lá então. Existem alguns verbos que fogem das regras e é por isso que eles são chamados de irregulares. Então, por que aqueles outros que nós chamamos de regular? Porque ele tem uma regra. Qual é a regra? Acrescentar ed. Esses irregulares não têm regra, tá? E é por isso que eles são irregulares. Quais são eles? Existem o verbo be, já vou falar sobre ele. Alguns verbos que são irregulares porque eles nunca mudam, fica igual no presente e no passado, já vamos gostar dele, né? E os verbos que sempre mudam sem seguir nenhuma regra. Simplesmente vão mudando e nós que nos demos um jeito para aprendê-los. Mas hoje vocês vão ter dicas de como decorar esses que sempre mudam. Verbo be, gente, vamos lá. O verbo be, assim como na forma do presente simples, tem suas particularidades e é por isso que ele tem aqui um slidezinho exclusivo para ele. No passado, nós temos apenas duas formas de conjugação, enquanto no presente nós tínhamos três. Lembra? No presente era am, is e are no presente. Lembram disso? Né? I am, you are, he is, she is, it is, we are and they are. No passado, nós temos apenas was, que nós usamos para as pessoas do singular. I, he, she and it. E o were, que nós usamos para todas as pessoas do plural. You, we and they. Lembrando que o you pode ser usado no singular ou no plural, ou seja, posso falar você ou vocês, mas o verbo sempre está conjugado no plural, tá bem? Então, aqui ele entra na regrinha do were, mesmo que for uma pessoa só, mesmo que for você, porque ele sempre ganha o verbo do plural, tá? Como que eu faço pergunta e forma negativa do verbo be no passado? Da mesma maneira como no presente, nós não precisamos de auxiliar para o verbo be. Então, para fazer perguntas com o verbo be no passado, nós usamos o verbo antes do sujeito. Ó. Você simplesmente troca ele de lugar. Fica, were you here yesterday? Você estava aqui ontem? Faltou um ponto de interrogação. Was it new? Isso era novo? Tá? Então, aqui, were you, porque o you pede were.
Was it, porque it é singular, sempre vai pedir was. Ele está antes do sujeito, porque é uma pergunta. Forma negativa. Para fazer frases negativas com o verbo be no passado, apenas acrescente not após o verbo. Lembra? O verbo be não usa auxiliar, então nada de didn't com o verbo be. Olha como fica a negativa. They weren't or they were not, tanto faz, né? A forma por extenso ou abreviada. They weren't here yesterday. Eles não estavam aqui ontem, tá? Gente, lembrando que verbo be, a tradução dele pode ser ou estar. Então, nós conseguimos aí ter dois verbos do português aprendendo o verbo be, tá? Então, they weren't here yesterday. Eles não estavam. Então, é o estar no passado. Eles não estavam aqui. Ok? It wasn't new. Or, it was not new. Isso não era novo. Então, aqui, wasn't era. Ele está sendo passado do verbo ser. Tá? Então, a tradução poderia ser o estar, mas aqui dentro deste contexto é ser. Então, não era novo. Tá bem? Continuando. Vimos o verbo be. Existe aqueles que nós amamos, que eles nunca mudam. São os nossos queridinhos, eles se mantêm os mesmos no presente, no passado, e por isso eles ganharam meu coração. Love you. Verbinhos que nunca mudam, coraçãozinho, coraçãozinho, coraçãozinho. Se alguém tiver com dúvida, comenta aí. Quem não curtiu, curte rapidinho. Manda coraçãozinho para esses verbinhos que nunca mudam. Aqui tem alguns, tá? Não são muitos. Coloquei os mais conhecidos. Cut. Então, vai ser eu corto. I cut the vegetables. Eu corto os vegetais, os legumes para o almoço. Eu cortei. I cut them. Eu os cortei ontem. Eu só vou saber que é passado se tiver uma expressão de tempo, como yesterday, porque o verbo corto e cortei não muda, é sempre o mesmo, tá? Put, colocar, mesma coisa. Put no presente, put no passado. Hurt, machucar. Shut, gritar. Bet, apostar. Let, deixar ou permitir. Set, configurar ou definir. Eu sempre falo que são os verbos curtinhos, né? Curtinhos e bonzinhos, que eles não mudam. Agora sim, vamos falar dos rebeldes, deles, os verbos irregulares que mudam sem regras, tá? Eles são rebeldes. Gente, faltou um S aqui, olha. Teacher também erra, então eu vou pôr um S aqui. Eles são rebeldes e não seguem uma regra, mas eu vou te dar algumas dicas mágicas para ajudar a lembrá-los sempre que você precisar. Vamos lá, então. Dica 1. Vamos lá, agora sim vão vir aquelas 6 dicas mágicas para te ajudar, tá? Teacher, eles mudam sem regra, cada hora vira de um jeito, mas eu vou dar dicas para você se lembrar como foi que o verbo mudou. Primeira dica, group the verbs. Agrupe os verbos. Como que faz isso, teacher? Bom, como você vai agrupá-los depende do que ficar mais claro para você, o que ficar mais fácil para você. Mas aqui eu vou te dar 2 sugestões. E aí você pode ir pensando em outras, tá? Verbos que têm uma terminação semelhante. Por exemplo, breed, no presente, vira bread no passado. Shoot, no presente, vira shot no passado. Eram 2 es, virou um e só. Era 2 os, virou um o só. Assim como esses, existem vários, tá? Então, você vai encontrar outros que têm a mesma terminação, né? Que tem a mesma regrinha entre eles. Vou acumular eles, fazer um grupinho só desses, para te ajudar a se lembrar. Aí você fala assim, o breed, ele faz parte do grupinho daqueles que só perde uma letrinha, perde uma vogal. Então, é bread, tá bom? Outro, verbos que terminam com EN no particípio. Lembrando que os verbos irregulares, eles mudam no passado simples e depois tem o particípio, né? Que é a terceira coluna dos verbos, tá? Por exemplo, speak é no presente. No passado, é spoke. Meu lapisinho ficou muito claro aqui, né? É spoke. E no particípio, spoken. Wake, woke, woken. Então, pega os verbos que terminam em N no particípio e monta um novo grupinho,
tá? Existem vários grupinhos que você pode fazer. Eu já fiz isso com os meus alunos. Cada grupo de aluno escolheu, definiu uma regra. E nós montamos uma tabela bem grande, foi bem divertido na aula, tá? Então, pensa nisso. Como você poderia definir grupos? Como que fica claro para você? Como tem lógica para você? Number 2. Learn all new vocabulary with its tense form. Toda vez que você aprender um verbo novo, pensa nas formas dele, em todas as formas dele. É bem mais fácil você lembrar assim, tá? Então, por exemplo, você está lá, eu vi um verbo, né, eu estava lendo lá um livro, e eu vi um verbo que é o verbo buy. Não sei o significado dele. Vou pesquisar, vou fazer meu flashcard, igual a teacher Edilene já ensinou lá no vocabulário, na dica de vocabulário. Vou escrever lá que buy é igual a comprar. Posso desenhar uma sacolinha, né? Que bonitinha, que eu vou falar que eu fui comprar alguma coisa, tá bom? Coloco aqui o nome da loja que você gosta, tá? Bonitinho. O que eu faço? Coloco ele já na forma no passado. E participe, que é igual. Isso aqui não muda no participe. Pronto! Assim eu já vou decorar que comprar é buy, no passado é bought and bought. Fica mais fácil você decorar assim. Pensa nisso, tá? A partir de agora, todos os verbos que você identificar, vou pesquisar ele no presente e no passado. No dicionário sempre aparece no presente e no passado. Memorize alguns verbos que são os mais usados. Então, memorize the 10 most common regular verbs. Aqui são os 10 mais, os 10 mais usados. E sempre que você decorar, decora assim em trio. É como eu decorei, tá, gente? Vou falar a verdade para vocês. Quando eu estava aprendendo, a maneira que eu decorei foi assim: say, said, said, go, went, gone, come, came, come. Então, eu decorei assim. Então, quando eu penso no verbo, já vem o trio na minha cabeça, tá? Então, aqui são os 10 mais. Esse vocês vão usar muito. Quanto mais vocês conseguirem colocar nessa listinha, melhor vai ficar para você depois se lembrar, tá? Para você se lembrar dessas dicas aí da teacher, salva esse vídeo, gente. Tem a opção aí embaixo de salvar. Você pode criar uma pastinha e colocar lá assim, vídeos da teacher. E aí, toda vez que você precisar, você não precisa ficar procurando o meu canal, tá lá salvo para você, tá bom? 4. Turn a memorizing into a game. Esse daqui os meus alunos adoram, tá? É algo que pode te ajudar. Então, além dos flashcards que eu já ensinei a usar, quando eu ensinei o vídeo sobre o vocabulário, quem não viu vai lá ver. Além dos flashcards, você pode transformar também em algum tipo de jogo. Aqui tem algumas dicas, olha. Existem alguns jogos online que podem facilmente te ajudar a lembrar os verbos de forma divertida. Por exemplo, no site do British Council, quem não conhece, vai lá, gente. Tem muita coisa legal para te ajudar a aprender inglês. Tem um tipo de quiz que vai te ajudar a treinar a memória. No Macmillan Dictionary, também é um site, né, da Macmillan, que eu adoro, Macmillan, tem uma roleta de verbos, também vai te ajudar. Então, você vai jogando, é uma brincadeira e você vai treinando. O Quizlet, que eu também já falei aqui quando expliquei sobre vocabulário, que eu adoro usar com os meus alunos, ele tem pacotes prontos, gente, de verbo. Entra lá no Quizlet, pesquisa verbos irregulares. Irregular verbs. Coloca já em inglês que vai aparecer tudo em inglês. Você vai encontrar lá com 30, com 100, com 200, com quantos verbos você quiser. Pacotinho pronto, não precisa nem fazer, tá? Você vai ter que pesquisar depois o significado, caso você não conheça todos, tá? E aí você vai lá e você vai poder treinar. Tem vários tipos de joguinhos dentro do próprio Quizlet, tá bom? Number 5. Fica aí, gente. Fica aí que tá acabando. São só 6. Learning sentences. Isso aqui também eu acho que ajuda bastante, tá? Poderia ser mais fácil se ao aprender um verbo, você tentasse memorizar a partir de uma frase. Então, ao invés de você decorar somente o verbo see, saw, seen, que é o verbo ver, faz uma frase. Olha que bonitinha essa daqui, ó. I see the bee. I saw the snow, but I've never seen a bee in the snow. Então, cria uma frase, inventa uma. Eu vejo a abelha. Eu vi a neve, mas eu nunca vi uma abelha na neve. Então, aqui eu decorei o presente, see, passado só, passado simples, e o particípio seen, tá? Esse particípio é bastante usado no present perfect, que essa frase aqui é um present perfect. Em breve vou fazer um vídeo de present perfect, então quem não está seguindo, segue aí, se inscreve para você ser notificado, tá bom?
E aí você vai lembrar o verbo see, qual que é mesmo? Ah, see é be, é da abelha. Ah, rima, né, com a abelha. É a frase da abelha. E se você gravou essa frase, vai ficar bem mais fácil para você se lembrar as 3 formas do verbo. Por último, mas não menos importante, uma muito maravilhosa que eu adoro. Learn with songs. Gente, todo mundo que gosta de música aprende inglês com música. Tá? Isso é fato. Você pode aprender vocabulário, você pode aprender pronúncia e também você pode aprender verbos, tá bom? Tem uma infinidade de música online, gente. Pesquisa a letra da música, vai lá, identifica os verbos, monta os seus flashcards, decora lá as 3 forminhas, né? Se é no presente, no passado, no particípio, faz frase, não sei, mas treine bastante, tá bom? Com música, com jogos, com frases, o que importa é treinar, certo? Regras para perguntas e a forma negativa dos verbos irregulares. Muda alguma coisa? Não, não muda. É a mesma coisa que o regular. Você também vai usar o did, o verbo volta para a forma base e todo mundo fica feliz quando faz pergunta em forma negativa, né? Porque você volta o verbo para a forma base. Então, a regra de perguntas e negativas é a mesma dos verbos regulares. Guys, thanks for watching. Espero que tenha sido útil para vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva. Quem não curtiu, curta. And see you soon. Bye, guys.